Bom, então, damos início ao painel, o primeiro painel da nossa tarde de hoje, que é Faces do Insólito Latino-Americano, Mariana Enríquez e suas contemporâneas. Após o fenômeno editorial do boom, a literatura fantástica assume uma visibilidade que não só projetaria as literaturas hispano-americanas, mas que também contribuiria para a manutenção de estereótipos em torno do exotismo e da violência. Na contemporaneidade, no entanto, várias escritoras latino-americanas têm incursionado, em um sentido mais amplo, pela literatura insólita para tratar sobre uma série de assujeitamentos e de violências que incidem sobre as mulheres. A banalização do abuso físico, sexual e psicológico, as cobranças em torno da maternidade, os elevados índices de feminicídio, entre outras questões. Neste painel, mediado pela professora Renata de Felipe, serão discutidas as literaturas de Mariana Enríquez, Dolores Reis, Giovana Ribeiro e Micheline Verunski, como produções que ressignificam a literatura insólita. Por favor, professora Renata. Olá, então, pessoal, boa tarde. Reconheço muitos aqui, né? Enfim, vejo alguns ex-alunos. Obrigada pela presença. Eu não sei se é possível apagar aqui para ficar um pouco mais claro para as pessoas que estão assistindo, né? Confesso que fiz também algumas pequenas mudanças, mas a gente vai conversando, né? Eu vou encarar esse momento como uma conversa entre nós. Alguns talvez já estejam habituados a certas discussões que eu vou trazer aqui. Em aula, geralmente faço discussões um pouco mais aprofundadas. Aqui vai ser uma exposição mais simples. E fiquem bem à vontade para me perguntar o que vocês tiverem vontade, né? Então, esse é o título da minha fala, As Faces do Insólito Latino-Americano, Mariana Enríquez e suas contemporâneas. E eu assumo aqui que eu fui bastante oportunista com essa escolha da Mariana Enríquez, porque a Mariana Enríquez ela tem um certo apelo comercial, enfim, ela já tem, digamos que, uma legião de seguidores, de seguidoras, né? Tem uma postura até meio, parece meio uma celebridade, uma coisa meio rockstar, assim, então ela já é bastante conhecida, né? Então digamos que eu vou usar a Mariana Enríquez para trazer outras discussões, né? E falar sobre outros escritores que também estão produzindo ao mesmo tempo que ela. Talvez não tenham tanta projeção, mas enfim, são literaturas que convergem, né? Pode passar assim. Bom, então, para começar, qual vai ser a categoria, né, o conceito de insólito que eu vou tentar trabalhar aqui, né? Então, defino as literaturas do insólito como um conjunto dos gêneros literários caracterizados por apresentar elementos e situações inexistentes no mundo real ou tão usuais que sua condição de realidade pode, sem excessivo esforço, ser posta em dúvida. São a literatura fantástica, a ficção científica, a literatura maravilhosa, a literatura do estranho. Esse é um conceito do Abraham, agora esqueci o primeiro nome, né, mas é um crítico argentino que eu usei para amparar um pouco, porque eu sei que talvez tenha alguma pergunta em torno do insólito. Então, de uma maneira geral, eu vou usar o insólito com uma categoria bastante ampla, né? Então, na concepção desse crítico, o insólito ele vai ser uma espécie de macrogênero que vai meio que acomodar todos esses que vão fugir daquela ideia, daquele realismo mais tradicional, né? Mais preocupado com uma espécie de, não digo referencialidade, mas mais preocupado com uma familiaridade, né? Então, enfim, como um macrogênero e como uma categoria operacional, eu vou usar, então, o insólito nesse sentido. Aqui à direita, né, nós temos a imagem de uma escritora mexicana bastante importante, mas que ficou invisibilizada por muito tempo, né, que é Amparo Dávila, né, que faleceu bastante idosa, né, enfim, viveu até os 92 anos, e que a literatura dela tem sido reestudada no México. Não é uma escritora que tenha sido traduzida para o português, mas, enfim, dada a familiaridade que nós temos com o idioma, mas é uma escritora que vale bastante a pena ler, né. Então, enfim, talvez alguém tenha alguma questão sobre ela, vale bastante a pena, porque se fala muito em na Silvina Ocampo, né? Se fala muito no Borges, mas no caso aqui, Amparo Dávila também é um nome que vale a pena, né, verificar, né? Pode passar assim.
Então, sobre essas faces do insólito latino-americano, é claro que, falando em insólito, né, é necessário a gente falar de uma espécie de tradição, porque sempre que se fala, por exemplo, de literatura fantástica, nós fazemos essa associação com as literaturas hispano-americanas, né? Não significa que no Brasil não exista, não digo que exatamente uma tradição tão conhecida, mas pelo menos uma recorrência. Talvez o Enéas depois fale um pouco sobre isso ou comente alguma coisa nesse sentido, né? Mas nas literaturas hispano-americanas nós já estamos mais familiarizados, né, a pensar nessa estética como uma estética predominante, né? Mas não é exatamente assim. Nesse sentido, então, eu gostaria só de resgatar alguns nomes que são interessantes e, enfim, fundamentais dentro das literaturas hispano-americanas, né? Segundo o Rafael Gutierrez, que é um crítico brasileiro mais voltado para as literaturas hispano-americanas, né, ele vai chamar a atenção para a incidência de narrativas fantásticas no final do século XIX, período no qual, nas grandes cidades latino-americanas, a convivência paralela entre associações esotéricas e academias científicas, aliada ao surgimento de novos serviços tecnológicos, fizeram do fantástico um gênero oportuno para tratar, no âmbito do debate público, os conflitos que a modernidade trazia para os espaços periféricos, né? Bom, então aí nós temos uma imagem do Horácio Quiroga, né, que foi um escritor uruguaio do final do século, enfim, do final do século XIX e do começo do século XX, que também faz uma literatura mais próxima do terror, que é bastante interessante também, e é uma literatura que eu acredito que nós brasileiros não temos muita familiaridade, mas que também vale a pena, né, a gente fazer um certo esforço para conhecer um pouco da literatura do Quiroga, né? Bom, então, a literatura do Quiroga ela vai surgir num momento bastante peculiar dentro das sociedades latino-americanas, né? Como um todo, mas principalmente nas sociedades hispano-americanas, né? Nesse momento, no final do século XIX, né, o espiritismo, o magnetismo animal, lojas e sociedades esotéricas convivem ao mesmo tempo com as academias científicas e os novos produtos tecnológicos que começam a se popularizar nas grandes cidades latino-americanas. Os relatos fantásticos de fim do século transitam pelos caminhos mais frequentes da fantasmagoria, o horror, o demônio, a vida depois da morte, mas também incorporam as possibilidades imaginativas que as novas tecnologias abriram para pensar e projetar outros mundos, né? Então, é um momento bastante, digamos que profícuo, né, para se fazer interrogações, né, acerca dessas mudanças, acerca desses outros que vão surgindo, né? Então, também é um momento histórico muito importante em que as pessoas estão indo para as grandes cidades, que tem toda uma massa de imigrantes também chegando. Então, é um momento de bastante movimentação e que também vai coexistir, ao mesmo tempo que uma espécie de superstição ou pensamento mítico e tal, mas isso também vai estar amalgamado aos avanços tecnológicos e científicos e até a um certo sentimento de euforia, né, de se pensar essas nações latino-americanas, de uma maneira geral, aqui incluindo o Brasil também, como sociedades em desenvolvimento, né, sociedades que talvez abarcassem um futuro, né? Bom, a gente poderia pensar, então, na existência de uma tradição, nem vou falar em fantástico, mas vou falar em insólita, né, nas literaturas latino-americanas, né, lembrando o insólito também como uma categoria ampla. Segundo Rama, né, Felisberto Hernandes, Horácio Quiroga, Harmonia Somers e outros seriam representantes de uma linha secreta e minoritária das letras uruguaias, inaugurada por Isidoro Ducassi, né? A dos raros escritores que, a despeito de suas singularidades, têm em comum a dissidência em relação ao realismo tradicional. Então, mesmo que a gente tenha essa ideia de há uma tradição insólita latino-americana, até o Manuel Rama, que é um crítico uruguaio, né, quando ele fala sobre a literatura uruguaia, ele vai dizer que é algo secundarizado mesmo entre essas literaturas hispano-americanas. A brasileira, então, acho que vai ser terceirizado, mas acho que depois o colega vai comentar melhor, né? O Cortázar também, o Cortázar ele já é um pouco mais otimista, talvez a gente possa pensar. Não em relação ao insólito como um todo, mas em relação a um gênero específico, né? O Cortázar ele vai dizer que existe uma espécie de gótico rioplatense, né? Então, um gótico característico das literaturas uruguaia e argentina,
E ele vai dizer que esse gótico estaria distanciado das tradições britânicas, né? Então ele vai dizer que as tradições britânicas, de língua inglesa de uma maneira geral, elas vão usar um gótico muito decorativo, como é que eu poderia dizer, com aqueles clichês das ruínas, aquele clichê até arquitetônico, né? Que no caso do gótico rioplatense, ele não incorreria nesses clichês e trataria com mais profundidade certas angústias, né? Bom, então esse gótico rioplatense, né, segundo Cortázar, ele seria representado pelo Horácio Quiroga, o Leopoldo Lugones e o Felisberto Hernandes, né? Então o Felisberto Hernandes também é um escritor uruguaio, né, bastante interessante, talvez até o Gerson, não sei se tem alguma familiaridade, mas o Felisberto Hernandes, além de escritor, ele também foi músico, né, e teve uma vida bastante boêmia, enfim, né? Então uma figura bastante interessante também para se observar ou para nós conhecermos, né? Pode passar, Cid? Bom, a gente pensa, tá, e aí, a literatura brasileira, como é que fica nisso tudo, né? Talvez depois o colega fale melhor, mas vamos trazer uma breve consideração. Então, também no Brasil, né, na literatura brasileira, esse professor Roberto Caruso, né, ele vai tratar sobre a incidência, né, a partir da segunda metade do século XIX e no começo do século XX, do que ele chama de ficção especulativa, né? Então, o que seria essa ficção especulativa, né? Ela marcaria, na concepção do Caruso, a ficção científica, o horror e a distopia, entre outras como é que eu poderia dizer, ramificações, né? Então, de uma maneira bem geral, o que seria essa ficção especulativa, né? Seria essa, né, que daria atenção às figurações do outro, né? As figurações do outro no sentido desse estranho, desse incompreensível, desse impenetrável, né? Alguns exemplos dentro da literatura brasileira, da segunda metade do século XIX, é uma coisa até interessante, isso eu já falei até em algumas aulas, mas vou repetir para alguns, talvez fique cansativo, né? Mas esse longo poema do Bernardo Guimarães, né, o Elixir do Pajé, ele vai ser um exemplo de, enfim, é um poema narrativo, né, por isso que a gente poderia pensar em ficção especulativa. O Inferno de Wall Street, do Sousa Andrade, que é, digamos que um nome marginal dentro do romantismo brasileiro, também se poderia pensar. Então, aqui no Inferno de Wall Street, é um longo poema narrativo também, né, em que o Sousa Andrade ele vai tratar sobre um personagem indígena perdido em Wall Street. Então isso no final do século XIX, né, quando os Estados Unidos ainda não era uma potência para nós, né? Então em certo sentido para nós, para o mundo ocidental. Né? Então em certo sentido é até digamos que um poema narrativo até clarividente, a gente poderia pensar, né? E o outro conto, acho que esse já é mais conhecido, o Imortal, do Machado de Assis. Claro que não é o Machado de Assis que nós estudamos na gravação, né? Mas também, se não me engano, o Imortal, eu não lembro se o personagem teve quantos milhares de anos, né? Mas o próprio título já vai dar esse spoiler, né? Mas, inclusive, o Machado de Assis também teria incidido por essa ficção especulativa. Então, a gente pode pensar que talvez não se dê muita atenção para essa reincidência na literatura brasileira, mas ela existe. Ela existe e ela é merecedora de atenção, né? Aqui menciono também só para ilustrar, né, o modo... também, digamos que muitos pesquisadores hoje eles têm revisitado essa reincidência na literatura brasileira, né? E aqui eu só destaco um esforço, uma publicação que é a coletânea Medo Imortal, da editora Darkside, que é uma coletânea de 2019, né? E que vai reunir contos de terror de escritores brasileiros, né, publicados entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Então, entre os nomes que estão nessa coletânea, nós temos o Machado de Assis e a Júlia Lopes de Almeida, que é um nome também bastante relevante. A Júlia Lopes de Almeida, principalmente para quem estuda as questões de resgate, da autoria feminina, também é uma escritora que merece bastante atenção, né? Ela tem, não toda a literatura dela, mas parte da literatura dela dialoga muito com esse terror, né? E a gente consegue ver nesse terror, de uma maneira subjacente, também questões de gênero, né? A própria Júlia Lopes de Almeida, ela vai ser uma mulher ímpar no seu tempo, né? Ela não, enfim, ela até frequentava a Academia Brasileira de Letras, mas ela não pôde fazer parte dessa Academia Brasileira de Letras. Ela tinha um certo sucesso, digamos que de público, né? Mas ela não teve a devida atenção em vida, né? Pelo menos uma atenção mais da crítica mesmo, né? Embora do público ela tenha tido, para o público ela tenha tido uma importância para o público da sua época, né? Pode passar.
Bom, mas já fiz uma breve recapitulação. O que interessa aqui para mim, né, é tratar mais sobre as escritoras contemporâneas, só que eu não queria trazê-las assim do nada, né, mas meio que situá-las, né, e também para nós pensarmos que, de certa maneira, elas retomam uma tradição. Não digo que elas estão inseridas numa tradição. Elas retomam uma tradição, mas elas vão dar novas feições, porque os problemas, como é que eu posso dizer, as tensões, elas também acabam se renovando, né? As irresoluções, elas também acabam se renovando. Então, muitas dessas escritoras têm utilizado essas múltiplas maneiras do insólito, né, para tratar sobre todas as questões que a Esther tinha mencionado, né? Então, para tratar o problema do feminicídio, para tratar a questão da maternidade, enfim. Depois, quando eu trouxer os exemplos, isso vai ficar mais claro, né? Então, o que se tem percebido ultimamente é que muitas autoras, não que os autores não façam, eles também fazem, mas as autoras, elas vão trazer mais para questões que estão ligadas, obviamente, né, à violência de gênero. Só que essa violência de gênero, quando ela não aparece sozinha. Muitas vezes ela está relacionada com a violência contra o meio ambiente, por exemplo, relacionada ao racismo, relacionada à exploração entre as classes. Então parece que, como é que eu posso dizer, elas conseguem fazer uma associação de subalternidades mais complexa. Não que os escritores, né, homens também não incidam pelo insólito, né? Bom, alguns, principalmente jornalistas hispano-americanos e parte da crítica também, pensam até no surgimento de um fenômeno, né, que estaria passando algo, né? Então, um sussurro composto por uma trilogia de palavras, escritoras latino-americanas, começou a recorrer ao ecossistema literário há alguns poucos anos, perdão. Em feiras e congressos, o sussurro se materializou em debates que se anunciaram com nomes como autoras, o novo cânone da América Latina, e nos títulos dos suplementos culturais tomou forma de afirmação exaltada. O novo boom latino-americano é escrito por mulheres. Boom escritoras latino-americanas. Debates, artigos, títulos repetem a ideia desde há uns 2 ou 3 anos que acontecimentos contribuíram, né, ou formaram essa cosmogonia de palavras, né? O que foi que deu forma a essa cosmogonia de palavras? Então, qual acontecimento, que fenômeno está sendo gerado a ponto de alguns verem até um novo boom? Né? Por mais que essas escritoras rejeitem, né, essa associação com o boom latino-americano, porque a gente sabe que tem toda uma implicação comercial, né? E meio que os mesmos nomes, né, se projetaram e foram repetidos à exaustão, e também porque o fenômeno do boom, de certa maneira, as ficções que triunfaram, que fizeram mais sucesso, né, elas contribuíram para uma espécie de caricatura da América Latina, que é exatamente o que elas evitam nas suas literaturas, né? Então aqui eu trago só alguns nomes, pessoal, eu lembrei só de 20, tá? Para a gente ver, se vocês tiverem interesse depois, até mando os slides, né? Tentei diferenciar por cores, para diferenciar pelos países, né? Muitas delas são argentinas, mas não apenas, né? Então, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Selva Almada, a Gabriela Cabeção Câmara, Camila Souza Vidiada e a Dolores Reyes, escritoras argentinas, né? Valéria Luiselli, Guadalupe Nettel, Fernanda Melchor e Silvia Moreno Silvia Moreno Garcia, mexicanas, Nona Fernandes e Alejandra Costa Manha, do Chile, Giovana Ribeiro, da Bolívia, Fernanda Trias, do Uruguai, Pilar Quintana e Margarita Garcia Robayo, né, da Colômbia, Mônica Correda, Maria Fernanda Ampuero, do Equador, e no Brasil, Ana Paula Maia seria um dos nomes, né? Não que não existam outras escritoras incursionando pelo insólito, né? Mas eu acabei utilizando essas porque elas têm sido mais traduzidas e mais lidas, e porque elas já têm já são mais conhecidas do público, né? Bom, premiadas e traduzidas, muitas dessas escritoras, né, quando questionadas, rejeitam a associação com o denominado boom latino-americano dos anos 60 e 70, uma vez que o fenômeno, segundo Ampuero, não necessariamente primava o valor das obras, mas outra coisa, criar uma imagem de América Latina que fosse vendável. Né? Então, muitas delas acabam rejeitando, e até porque muitos desses nomes do boom são sempre repetidos. O Garcia Marques, Vargas Llosa, alguém lembra de mais algum? Cortázar, né? Então depois é que começam
a falar de algumas, como a Silvina Burti, a Clarice Lispector, né, num outro momento em que elas são mencionadas, a Silvina Ocampo, mas sempre mencionadas como uma espécie, nem vou dizer de lado B, mas de lado C, né, enquanto esses três nomes, né, Cortázar, Vargas Llosa e Garcia Marques, eles são sempre mencionados. Então, obviamente, esse fenômeno, além de comercial, vai privilegiar os mesmos nomes, e claro que são nomes masculinos, né? Não que eles não tenham uma importância, mas eu acho que essa predominância, esse destaque excessivo é que deve ser abalado, né? Pode passar assim. Bom, então aqui uma outra questão, eu até vou ser estou na frente de vocês, vou ser um pouco da frente porque eu acho a capa desse livro muito linda, tá? Então, talvez depois o Anselmo fale, né, sobre esse romance Las Malas, foi traduzido de uma maneira infeliz, a meu ver, como O Quarto das Irmãs Magníficas, da Camila Sosa Vidiada, que é uma escritora argentina trans, né? E é uma espécie de autoficção fantástica, digamos, né? Porque antes dela enfim, ela chegou a se prostituir enquanto era estudante, né? Então ela vai falar sobre o cotidiano das travestis que se prostituíam na praça pública de Rosário, né? Enfim, elas acabam adotando uma criança que é abandonada, então tem uma coisa meio de contos de fada. E tem uma parte do livro que me comove muito, que a narradora ela coloca só uma travesti é homem o suficiente para colocar um bebê dentro da bolsa, né, e passar pela polícia. Então elas adotam essa criança que foi abandonada numa praça pública e levam para casa delas e, enfim, acabam criando essa criança. Depois tem um desfecho que é bastante trágico e fantástico ao mesmo tempo, mas também uma escritora que vale a pena dispensar uma atenção. Tá? Bom, então antes eu mencionei para vocês pelo menos 20 nomes de escritoras, né? Diante da quantidade de nomes e da diversidade de abordagens, nesta exposição interessa tratar sobre as escritoras latino-americanas que exploram as potencialidades críticas dos rasgos do horror, do fantástico, do insólito, do estranho e da ficção científica para problematizar questões sensíveis da nossa atualidade, como os desastres ambientais, a discriminação, o racismo, a luta de classes, a violência de gênero, o autoritarismo, os efeitos das sociedades tecnológicas de vigilância e de controle. Esses são os termos também do Rafael Gutierrez, que é o crítico brasileiro, né? Então, é isso que vai nos interessar. Bom, elas são muitas, mas o que as une, né? Eu tentei utilizar como um eixo aglutinador esse uso do insólito aliado a todas essas pautas, né? Bom, entre as incidências, se a gente for pensar o insólito como macrogênero, né, o gótico ele vai se fazer bastante presente também. Aqui eu trouxe um exemplo, essa capa do Las Voladoras, né, da Mônica Orreda, que é uma escritora equatoriana, né, que além desse romance, ela é autora do Mandíbula, enfim, que é também um romance bastante interessante, né? Tentei pegar essa capa porque eu acho que os elementos do gótico ficam mais visíveis, né, na própria ilustração da capa. Então, segundo Júlio França, né, o que vai caracterizar a ficção gótica especulativa, né? Seria essa, né, que daria atenção às figurações do outro, né? As figurações do outro no sentido desse estranho, desse incompreensível, desse impenetrável, né? Alguns exemplos dentro da literatura brasileira, da segunda metade do século XIX, é uma coisa até interessante. Isso eu já falei até em algumas aulas, mas vou repetir para alguns, talvez fique cansativo, né? Mas esse longo poema do Bernardo Guimarães, né, o Elixir do Pajé, ele vai ser um exemplo de, enfim, é um poema narrativo, né? Por isso que a gente poderia pensar em ficção especulativa. O Inferno de Wall Street, do Sousa Andrade, que é, digamos que um nome marginal dentro do romantismo brasileiro, também se poderia pensar. Então, aqui no Inferno de Wall Street, é um longo poema narrativo também, né, em que o Sousa Andrade ele vai tratar sobre um personagem indígena perdido em Wall Street. Então, isso no final do século XIX, né, quando os Estados Unidos ainda não era uma potência para nós, né? Então, em certo sentido, para nós, para o mundo ocidental. Né? Então, em certo sentido, é até digamos que um poema narrativo até clarividente, a gente poderia pensar, né? E o outro conto, acho que esse já é mais conhecido, o Imortal, do Machado de Assis. Claro que não é o Machado de Assis que nós estudamos na graduação, né? Mas também
se não me engano, o Imortal, eu não lembro se o personagem vive quantos milhares de anos, né? Mas o próprio título já vai dar esse spoiler, né? Mas, inclusive, o Machado de Assis também teria incidido por essa ficção especulativa. Então, a gente pode pensar que talvez não se dê muita atenção para essa reincidência na literatura brasileira, mas ela existe. Ela existe e ela é merecedora de atenção, né? Aqui menciono também só para ilustrar, né, o modo... também, digamos que muitos pesquisadores hoje eles têm revisitado essa reincidência na literatura brasileira, né? E aqui eu só destaco um esforço, uma publicação, que é a coletânea Medo Imortal, da editora Darkside, que é uma coletânea de 2019, né? E que vai reunir contos de terror de escritores brasileiros, né, publicados entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Então, entre os nomes que estão nessa coletânea, nós temos o Machado de Assis e a Júlia Lopes de Almeida, que é um nome também bastante relevante. A Júlia Lopes de Almeida, principalmente para quem estuda as questões de resgate, da autoria feminina, também é uma escritora que merece bastante atenção, né? Ela tem, não toda a literatura dela, mas parte da literatura dela dialoga muito com esse terror, né? E a gente consegue ver nesse terror, de uma maneira subjacente, também questões de gênero, né? A própria Júlia Lopes de Almeida, ela vai ser uma mulher ímpar no seu tempo, né? Ela não, enfim, ela até frequentava a Academia Brasileira de Letras, mas ela não pôde fazer parte dessa Academia Brasileira de Letras. Ela tinha um certo sucesso, digamos que de público, né, mas ela não teve a devida atenção em vida, né, pelo menos uma atenção mais da crítica mesmo, né, embora do público ela tenha tido, para o público ela tenha tido uma importância, para o público da sua época. Né. Bom, mas já fiz uma breve recapitulação. O que interessa aqui para mim, né, é tratar mais sobre as escritoras contemporâneas, só que eu não queria trazê-las assim do nada, né, mas meio que situá-las, né, e também para nós pensarmos que, de certa maneira, elas retomam uma tradição. Não digo que elas estão inseridas numa tradição. Elas retomam uma tradição, mas elas vão dar novas feições, porque os problemas... como é que eu posso dizer, as tensões, elas também acabam se renovando, né? As irresoluções, elas também acabam se renovando. Então, muitas dessas escritoras têm utilizado essas múltiplas maneiras do insólito, né? Para tratar sobre todas as questões que a Esther tinha mencionado, né? Então, para tratar o problema do feminicídio, para tratar a questão da maternidade, enfim. Né? Depois, quando eu trouxer os exemplos, isso vai ficar mais claro, né? Então, o que se tem percebido ultimamente é que muitas autoras, não que os autores não façam, eles também fazem, mas as autoras, elas vão trazer mais para questões que estão ligadas, obviamente, né, à violência de gênero, só que essa violência de gênero, quando ela não aparece sozinha. Muitas vezes ela está relacionada com a violência contra o meio ambiente, por exemplo, relacionada ao racismo, relacionada à exploração entre as classes. Então, parece que, como é que eu posso dizer, elas conseguem fazer uma associação de subalternidades mais complexa. Não que os escritores, né, homens também não incidam pelo insólito, né? Bom, alguns, principalmente jornalistas hispano-americanos e parte da crítica também, pensam até no surgimento de um fenômeno, né, que estaria passando algo, né? Então, um sussurro composto por uma trilogia de palavras, escritoras latino-americanas, começou a recorrer ao ecossistema literário há alguns poucos anos, perdão. Em feiras e congressos, o sussurro se materializou em debates que se anunciaram com nomes como autoras, o novo cânone da América Latina, e nos títulos dos suplementos culturais tomou forma de afirmação exaltada. O novo boom latino-americano é escrito por mulheres. Boom escritoras latino-americanas. Debates, artigos, títulos repetem a ideia desde há uns 2 ou 3 anos que acontecimentos contribuíram, né, ou formaram essa cosmogonia de palavras, né? O que foi que deu forma a essa cosmogonia de palavras? Então, qual acontecimento, que fenômeno está sendo gerado a ponto de alguns verem até um novo boom? Né? Por mais que essas escritoras rejeitem, né,
associação com o latino-americano, porque a gente sabe que tem toda uma implicação comercial, né? E meio que os mesmos nomes, né, se projetaram e foram repetidos à exaustão, e também porque o fenômeno do boom, de certa maneira, muitas as ficções que triunfaram, que fizeram mais sucesso, né, elas contribuíram para uma espécie de caricatura da América Latina, que é exatamente o que elas evitam nas suas literaturas, né? Então aqui eu trago só alguns nomes, pessoal, eu lembrei só de 20, tá? Para a gente ver, se vocês tiverem interesse depois, eu até mando os slides, né? Tentei diferenciar por cores, para diferenciar pelos países, né? Muitas delas são argentinas, mas não apenas, né? Então, Mariana Henrique, Samantha Schweblin, Selva Almada, a Gabriela Cabeção Câmara, Camila Souza Vidiada e a Dolores Redes, escritoras argentinas, né? Valéria Luizelli, Guadalupe Nettel, Fernanda Melchor e Silvia Moreno Ribeiro, Silvia Moreno Garcia, mexicanas, Nona Fernandes e Alejandra Costa Manha, do Chile, Giovana Ribeiro, da Bolívia, Fernanda Trias, do Uruguai, Pilar Quintana e Margarita Garcia Robayo, né, da Colômbia, Mônica Orreda, Maria Fernanda Pueiro, do Equador, e no Brasil, Ana Paula Maia seria um dos nomes, né? Não que não existam outras escritoras incursionando pelo insólito, né? Mas eu acabei utilizando essas porque elas têm sido mais traduzidas e mais lidas, e porque elas já têm mais já são mais conhecidas do público, né? Bom, premiadas e traduzidas, muitas dessas escritoras, né, quando questionadas, rejeitam a associação com o denominado boom latino-americano dos anos 60 e 70, uma vez que o fenômeno, segundo Ampuero, não necessariamente primava o valor das obras, mas outra coisa, criar uma imagem de América Latina que fosse vendável. Tá? Então, muitas delas acabam rejeitando, e até porque muitos desses nomes do boom são sempre repetidos. O Garcia Marques, Vargas Llosa, alguém lembra de mais alguns? Cortázar, né? Então depois é que começam a falar de algumas, como a Silvina Burti, a Clarice Lispector, né? Num outro momento é que elas são mencionadas, a Silvina Ocampo, mas sempre mencionadas como uma espécie, nem vou dizer de lado B, mas de lado C. Né? Enquanto esses três nomes, né, Cortázar, Vargas Llosa e Garcia Marques, eles são sempre mencionados. Então, obviamente, esse fenômeno, além de comercial, vai privilegiar os mesmos nomes, e claro que são nomes masculinos, né? Não que eles não tenham uma importância, mas eu acho que essa predominância, esse destaque excessivo é que deve ser abalado. Né? Pode passar, Cid. Bom, então aqui uma outra questão, eu até vou ser estou na frente de vocês, eu vou ser um pouco da frente porque eu acho a capa desse livro muito linda, tá? Então, talvez depois o Anselmo fale, né, sobre esse romance Las Malas, foi traduzido de uma maneira infeliz, a meu ver, como O Quarto das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vidiada, que é uma escritora argentina trans, né? E ela é uma espécie de autoficção fantástica, digamos, né? Porque antes dela enfim, ela chegou a se prostituir enquanto era estudante, né? Então ela vai falar sobre o cotidiano das travestis que se prostituíam na praça pública de Rosário, né? Enfim, elas acabam adotando uma criança que é abandonada, então tem uma coisa meio de contos de fada. E tem uma parte do livro que me comove muito, que a narradora ela coloca só uma travesti é homem o suficiente para colocar um bebê dentro da bolsa, né, e passar pela polícia. Então elas adotam essa criança que foi abandonada numa praça pública e levam para casa delas e, enfim, acabam criando essa criança. Depois tem um desfecho que é bastante trágico e fantástico ao mesmo tempo, mas também uma escritora que vale a pena dispensar uma atenção. Tá? Bom, então antes eu mencionei para vocês pelo menos 20 nomes de escritoras, né? Diante da quantidade de nomes e da diversidade de abordagens, nesta exposição interessa tratar sobre as escritoras latino-americanas que exploram as potencialidades críticas dos rasgos do horror, do fantástico, do insólito, do estranho e da ficção científica para problematizar questões sensíveis da nossa atualidade, como os desastres ambientais, a discriminação, o racismo, a luta de classes, a violência de gênero, o autoritarismo, os efeitos das sociedades tecnológicas de vigilância e de controle.
Esses são os termos também do Rafael Gutierrez, que é o crítico brasileiro, né? Então, é isso que vai nos interessar. Bom, elas são muitas, mas o que as une, né? Eu tentei utilizar como um eixo aglutinador esse uso do insólito aliado a todas essas pautas, né? Bom, entre as incidências, se a gente for pensar o insólito como um macrogênero, né, o gótico ele vai se fazer bastante presente também. Aqui eu trouxe um exemplo, essa capa do Las Voladoras, né, da Mônica Orreda, que é uma escritora equatoriana, né, que além desse romance, ela é autora do Mandíbula, enfim, que é também um romance bastante interessante, né? Tentei pegar essa capa porque eu acho que os elementos do gótico ficam mais visíveis, né, na própria ilustração da capa. Então, segundo Júlio França, né, o que vai caracterizar a ficção gótica, né, ou o que vai caracterizar a ficção que privilegia elementos do gótico, né? Na contemporaneidade, as manifestações góticas revelam uma constatação inquietante. Os acontecimentos do passado não só não mais auxiliam na compreensão do que está por vir, como também assumem feições potencialmente aterrorizantes e fantasmagóricas. Então, o grande problema é esse: nós não temos um passado que nos ampare, nós não temos uma projeção de futuro. Então, esses fantasmas que ficam nos assombrando, né, do passado e essa interrogação em torno do futuro, são problemáticas muito férteis, né, para essa irrupção do gótico, para essa prática do gótico, né. Bom, algumas críticas, sobretudo, né, hispano-americanas, elas têm apontado o surgimento, retomando até o texto do Cortázar, né, que é a nota sobre o gótico rioplatense, né, elas têm falado na existência de uma espécie de ecogótico rioplatense, tá? Enfim, não observei exatamente, não encontrei, pelo menos, né, artigos que tratassem sobre isso no Brasil, né, mas é claro que se a gente fizer uma breve busca no Google acadêmico, nós vamos encontrar muitas discussões relacionando a literatura de autoria feminina com as questões em torno do antropoceno, né, mas eu não achei exatamente algo que relacionasse essas questões do antropoceno com o gênero gótico, né. Então, essa crítica uruguaia, que é Alison Maqui, ela vai dizer o seguinte, né: em literaturas que se comprometem com o modo gótico, a natureza e a paisagem em si podem ser inquietantes geradores de medo e de terror. A monstruosidade, o encarceramento, o sinistro, a opressão e repressão, a transgressão dos limites se podem manifestar não só através dos protagonistas, mas materialmente na natureza, através da terra, do ar e da água. Então, digamos que, como é que eu posso dizer? Aquilo que eu tinha comentado, né? O passado não nos dá referências, o futuro é uma interrogação, e o presente parece que, como é que eu poderia explicar? E no presente nós estaríamos nesses ambientes totalmente degradados, sem esperança, enfim, né? E isso, é claro que está relacionado com as nossas tensões sociais, de gênero e tal, mas também existe toda uma interrogação em torno da natureza, da sobrevivência da espécie, enfim, né? Que também são questões que vão, digamos que, afligir o gótico, e quando essas questões ambientais elas acabam sendo abordadas pelo gótico, né? Essa pesquisadora Alison Maqui, ela vai falar de uma espécie de subdivisão dentro desse gênero, de poder pensar o gótico, que é o ecogótico, né? Pode passar. Bom, então, nas literaturas latino-americanas contemporâneas de autoria feminina, é frequente a utilização dos rasgos do horror, do fantástico, do insólito, mencionados por Gutierrez, para tratar sobre as violências de gênero e de classe, bem como sobre as discriminações e explorações de toda ordem. Então, como um exemplo disso, né, não encontrei um movimento semelhante, um acontecimento semelhante na literatura brasileira, mas, por exemplo, muitas escritoras argentinas, elas se juntaram e redigiram esse manifesto, né, que é uma carta, na verdade. Não há cultura sem mundo, né? Essa carta ela foi escrita em 2020, né, e foi assinada por Dolores Redias, Samantha Schweblin, Elsa Drukaroff, Mariana Henriques, Gabriela Cabeçon Câmara, entre outras. E nessa carta elas dizem o seguinte, né? A natureza violada parece a permissão para todas as violações reiteradas.
Então, as violações do feminino, a opressão de classe, o racismo, todas essas violações, elas também estão relacionadas com a violação da natureza. Então, se nós violamos esse princípio, nosso princípio formador e original, que é a natureza, isso é licença para qualquer outro tipo de exploração, de violência, enfim, né, e de violação, na verdade, né? Pode passar, Cíntia? Bom, então, sobre os rasgos do horror, aqui eu trago 2 exemplos mais conhecidos. Então, qualquer artigo, seja jornalístico, mais de jornalismo cultural, né, que vai falar sobre autoria feminina, ou sobre esse suposto boom, ou sobre esse retorno do insólito, retorno do fantástico, vou mencionar essas 2 escritoras argentinas aqui, a Mariana Enríquez e a Samantha Schweblin, ainda que a gente possa pensar em termos mais amplos, né, com várias outras escritoras incidindo por essa estética, né. O que vai caracterizar de uma maneira bem geral a literatura da Mariana Enríquez, né, que também escolhi um livro que dá para ver mais esses aspectos, meio que do terror, da ficção gótica, enfim, né. O título do livro é Alguém Caminha Sobre a Sua Tumba, né, que é um livro que vai trazer relatos de viagem, as passagens dela pela Europa, enfim. Mas a Mariana Enríquez, ela vai praticar vários gêneros, né. Então, ela é autora de romances, eu gosto mais dela nos contos, na verdade. Então, ela escreveu romances, escreveu contos, ela escreveu a biografia da Silvia no Campo, né. Tem esse livro também, que é uma espécie de diário de viagens, que é bastante interessante. Então, é uma escritora que vale a pena a gente pensar a Mariana Enríquez além... como é que é o nome do romance que ficou mais conhecido? Nossa Parte de Noite, que é um romance bastante impressionante, que vale a pena a leitura, mas nos outros gêneros ela também se sai muito bem, né? Então, o que vai caracterizar de uma maneira bem geral essa literatura da Mariana Enríquez, né? A partir dos registros do gótico e do horror, a Enríquez, ela coloca leitoras e leitores diante da extrema violência do capitalismo neoliberal incidente sobre os mais vulneráveis. Quem seriam os mais vulneráveis, né? As crianças, os doentes e as classes subalternizadas. Bem como frente aos efeitos perversos da permanência de uma cultura ainda patriarcal. Então, esse conto dela é bastante conhecido, cheguei a trabalhar em alguns outros momentos, né? Que é o conto As Coisas que Perdemos com o Fogo. Né? Acho que alguém deve conhecer, né? Daniel, acho que é o Daniel, né? Bom, então, de uma maneira, vou ter que dar um spoiler, né? De uma maneira geral, o que vai tratar esse conto, né? Então, nós temos uma personagem, temos a personagem narradora e uma outra personagem que é a desencadeadora de toda uma mudança. Então, é uma mulher que ela foi queimada pelo seu parceiro e ela toma os metrôs de Buenos Aires e começa a falar sobre o que aconteceu com ela. Né? E ela é uma mulher desfigurada, toda queimada, né? Uma mulher desfigurada. As mulheres, elas começam a ficar muito seduzidas pela fala dela e elas fundam uma seita, uma espécie de seita. Então, para protestar contra o feminicídio e a violência contra as mulheres, né, elas acabam incendiando umas às outras e saindo na rua, todas machucadas, enfim, né, desfiguradas. E levam a vida normal, tipo, vão nos cafés, vão trabalhar, vão fazer as coisas delas. Então, elas fazem isso como maneira de protesto, né, de protestar contra essa violência, só que depois essa espécie de, como é que eu posso dizer, de crítica, ela vai tomando rumos inesperados e até opressivos, porque depois elas começam a querer obrigar as outras a se queimarem. Né? Então, é claro, existe uma crítica ao patriarcado, mas também existe uma crítica a radicalismos, né, que querem, digamos, também impor o posicionamento permanente, né, das mulheres. Né? Pode passar, Cintia. Essa outra escritora também bastante conhecida e bastante relevante, né, a Samantha Schweblin, né, é autora do Distância de Resgate, que também foi traduzido para o português, Distância de Resgate, né, que vai explorar também os rasgos do horror. Né. Então, na ficção da Schweblin, né, a aparente banalidade das situações cotidianas é, por vezes, de modo gradual, ou por vezes de modo súbito, tomada pela estranheza, que fica ainda mais acentuada pelos finais ambíguos e em aberto. Então, esse é um romance também muito interessante, né, que vai, enfim, um enredo, digamos, vai tratar sobre uma família que vai para um espaço supostamente bucólico, né, uma família em férias de verão, e eles vão passar essas férias no campo, né, no interior da Argentina. Só que aquele campo está muito longe do seu campo do gaúcho, né, aquele campo bucólico. Então, é um campo
que ele está cercado por plantações de soja, né, que utilizam glifosato, e ali começam a nascer crianças com deformidades, né? Então, enfim, é um romance que ele vai acabar totalmente com essa ideia do campo como espaço de refúgio, como um espaço bucólico, né? E o final do romance ele aponta um pouco para o catastrófico, mas enfim, isso aí depois leiam. O Lucas, eu sei que ele leu, mas enfim, depois a gente conversa a respeito, né? Pode passar para o outro. Um outro romance importante dessa escritora uruguaia, Fernanda Trias, né, que é o Mugre Rosa, Gosma Rosa, traduzido no Brasil, né? Bom, sobre o que vai tratar esse romance, né? A narradora protagonista do romance é responsável pelo cuidado de Mauro, né, um menino portador de uma síndrome que o aflige com uma fome permanente e insaciável. Esse romance também ele é muito perturbador até. Então, é um romance que se passa numa cidade que nós não é nomeada, mas a gente vê que é Montevidéu, que é uma cidade cinza, enfim, antiga, etc. E essa moça, a cidade já está sendo tomada por uma espécie de vento rosa e as pessoas se contaminam, então elas estão todas presas em casa para não se infectarem, para não se contaminarem, e ela fica ela cuida do filho alheio, né, cuida do filho de uma mulher que é rica. Essa mulher se refugiou no campo, mas deixou o filho com ela na cidade, na capital, sem se importar exatamente que a criança esteja correndo riscos, né, de se contaminar na capital. Mas por que essa mãe ela quer se apartar desse filho? Esse filho ele sofre de uma doença que é uma fome incontrolável. A criança ela passa o tempo inteiro comendo, e até ela diz, a própria narradora, ela diz que o menino ele é um menino baleia. Então, é um menino, além de cuidar do menino, ela tem que distraí-lo o tempo inteiro da fome para essa criança não comer mais. E a mãe, exatamente por ser um filho indesejado nesse sentido, né, ela acaba, né, deixando o filho aos cuidados dessa mulher. Então, essa mulher, ela está na cidade de Montevidéu cuidando do filho alheio, e é um clima um local totalmente distópico. Só os pobres ficaram em Montevidéu, porque todos os ricos eles puderam se refugiar no campo, né? Bom, então, somada a dificuldade do cuidado, pesa sobre a cidade, a dificuldade do cuidado que a protagonista enfrenta, né? Pesa sobre a cidade uma névoa tóxica que impede os moradores de saírem de suas casas. Esvaziada, na cidade restam aqueles que, por questões financeiras, não conseguiram se refugiar no interior. Então, claro, eu acredito que a maioria não tenha lido esse romance ainda, vale muito a pena, né? Só essa breve introdução que eu dei, a gente vê que tem uma série de discussões interessantes. A questão da maternidade, a questão do cuidado, mas também a questão, esse cenário distópico, né? A questão de classe também fica muito evidenciada, o modo como a infância é tratada, né? Também tem toda uma outra problemática da própria protagonista, narradora, com a sua mãe, então isso também aparece. Ela tem uma relação muito abusiva com o seu ex-companheiro, e esse ex-companheiro ele foi contaminado pela névoa e está morrendo no hospital, e depois eles se perdem, né? Mas, enfim, né? Depois, se vocês puderem ler, acho que vale a pena, mas todas essas questões elas vão aparecer entrelaçadas. Aqui é a capa da edição brasileira, né? Então, só trouxe um fragmento do romance para ver se eu desperto a curiosidade. Eu não vou ganhar nada com isso, tá? Não vou ganhar nada financeiramente, tá? Mas só porque acredito que vale a pena. Né? A névoa se aferrava no ar, sente-se como o cheiro das algas é denso e ácido, com milhares de frutas fermentando ao mesmo tempo. Não posso deter um futuro que já está aqui. Lentamente tudo vai se encerrando, iremos nos afastar sem pressa, com os faróis fantasmais furando a noite, e isso será a cidade, um fogo farto no horizonte. Aqui já está mais para o final do livro, né? Então aqui a gente vê todo esse local, a narradora, né, para esse local fantasmagórico, de decadência, o modo como ela vê a cidade. Então a cidade, isso será a cidade um fogo fato no horizonte. Então tem toda essa coisa meio de cemitério, né? O fogo fato é aquela luz da névoa que às vezes aparece, enfim, quando os cemitérios são trazidos nos cinemas, aparece essa luz, essa iluminação. Então a gente vê que essa cidade toda é um cemitério. E é interessante que no romance, mais no final, ela fica sozinha na cidade, né? E ela se sente bem, porque ela chega à conclusão de que ela vai perecer,
mas que de alguma maneira a natureza ela vai continuar e ela vai retomar o seu lugar. Isso na Cidade Vazia, né? Pode seguir. Um outro exemplo, né, é esse conto da Mariana Enríquez, que é uma escritora, então a Fernanda Trias, uruguaia, né, a Mariana Enríquez é escritora argentina. Eu trouxe só um fragmento desse conto, que é o Sob Água Negra. Também é um conto bastante interessante, uma procuradora que ela vai ter que resolver um caso na periferia de uma grande cidade, presume-se que é Buenos Aires, né? E nessa periferia, um jovem menor de idade ele é assassinado, o corpo dele é jogado no rio, num rio poluído, e esse jovem ele volta como uma espécie de monstro, né? Mas enfim, como é que ela vai descrever, então, a narradora vai descrever esse espaço, né? Por trás daquelas fachadas que eram carrancas, viviam os pobres da cidade. Fazia anos também que se falava em limpar o Riachuelo, esse braço do Rio da Prata. Eleito durante um século destino de refúgios de todo tipo, mas sobretudo de vacas. Cada vez que se aproximava do Riachuelo, perdão, a narradora em terceira pessoa, achei que fosse a promotora, desculpa. A promotora se lembrava das histórias contadas por seu pai, como jogavam na água os restos de carne e ossos e a imundície que o animal trazia do campo. A água ficava vermelha, dizia ele, dava medo nas pessoas. Então aqui a caracterização da cidade, enfim, lá no anterior da Fernanda Trias a gente vê meio que esse cemitério, né, e a natureza tomando conta. Aqui também esse ambiente totalmente desolador, sobretudo em relação às periferias. Então a gente vê que esse rio ele tem essa conotação sanguinária, né, como se ele tivesse, sei lá, escondido tantas mortes, ele tivesse sido tão poluído, né, que ele vai ter essa cor, né, essa cor vermelha. Então, como é que eu posso dizer? Como se o rio ele fosse um testemunho de uma série de massacres, né? Massacre dos pobres, dos animais, enfim, dos trabalhadores, né, que jogavam os restos dos frigoríficos nesse rio, né? Aqui também um outro fragmento do romance da Schweblin, perdão, que ficou faltando, tem uma redigitação, tá? Schweblin tem um H aqui, que é do romance O Distância de Resgate, né? Que também a gente vai ver toda essa desolação, esse sentimento de, como é que eu posso dizer, a desolação e também as inquietações entrelaçadas, né? As inquietações contemporâneas, digamos. Sente que já perdeu tempo demais. Aqui vem o final do romance, quando um dos personagens está deixando esse ambiente rural, né? Sem saber exatamente o que tinha acontecido com a família dele, e ele resolve voltar para a cidade porque não se adequou, as férias não saíram como planejado. Mas também quando ele está voltando, né, parece que as personagens dessas ficções parece que elas não têm para onde fugir. Então, esse também é um alerta que essas ficções insólitas, de autoria feminina e tal, parece que elas sinalizam essa luz, né, para os leitores, né? Sente que já perdeu tempo demais, não para no povoado, não olha para trás, não vê os campos de soja, os riachos entretecendo as terras secas, os quilômetros de campo aberto sem gado, as vilas e as fábricas chegando à cidade. Não repara que a viagem de volta foi se tornando cada vez mais lenta, que há carros demais e que o trânsito está parado, fumegando, efervescente. Não vê o mais importante, o fio finalmente solto como um pavio aceso em outro lugar, a praga imóvel prestes a irritar-se. Aqui tem toda essa conotação de, enfim, ele está voltando de carro para a cidade, tem engarrafamento, né, essa linha de engarrafamento, e tem o fio finalmente solto, que é o fio de um pavio. Então, vem bem aquela imagem da bomba prestes a explodir, né? Então, a gente vê até nos desenhos animados, tem aquela cordinha, aquilo vai queimando até chegar na bomba, né? Então, enfim, no ciclo da Fernanda Trias a gente vê uma espécie de certa esperança, não para os humanos, né? Mas certa esperança no sentido de que a natureza ela permanece e ela tem as suas próprias normas, né? Aqui não tem nenhum espaço para esperança, né? Enfim, é uma tragédia anunciada que está prestes a acontecer, né? Eles podem pensar, tá aí o Brasil, né? Claro que no Brasil nós também temos, né? Até usei a Ana Paula Maia porque ela é a escritora mais conhecida, mais traduzida, né? Mas tem outras escritoras que não foram traduzidas, não têm a mesma projeção, digamos, internacional, mas que também vão utilizar o insólito nessa clave para retomar, para discutir questões de gênero, de classe, ambientais, racismo, etc., né?
No caso da Ana Paula Maia, até a questão feminista ela não fica tão evidente, né? Mas muito a questão da exploração das espécies, da espécie humana, né? Mas a espécie humana ela é representada por homens extremamente brutalizados, né? Então são trabalhadores de um abatedouro de gado, que, enfim, eles são tão explorados que eles não têm a menor consciência dessa exploração e eles só seguem a vida deles abatendo o animal. Então não tem diferença entre a vida deles e daqueles animais que eles abatem dentro desse contexto distópico, digamos, né? Bom, então aqui nesse romance, né, ele trouxe só um fragmento que trata, onde a gente consegue entrever, né, essa exploração do humano e do animal e as implicações disso, né? Os leves mugidos que reverberam na fazenda parecem um marulhar das águas tranquilas. O vale é um lugar repleto de árvores, vegetação rasteira, pequenos córregos, cachoeiras, e que florescem em tom avermelhado devido às rosas e às romãs, mas principalmente por causa do sangue. Ao longe não é perceptível, nem o cheiro é detectável, mas as roseiras que margeiam o Rio das Moscas tornaram-se mais escuras ao longo dos anos, pois se alimentam da água sangrenta do rio. Até me confundi, pessoal. Na verdade, nesse romance vai aparecer muito a exploração do trabalhador, a exploração dos animais, mas o que a gente vê mais é esse entrelaçamento não, né? Mas mais a natureza, o quanto ela parece degradada. Nesse romance tudo é degradado, na verdade. As relações humanas, os personagens, os animais são explorados e nós temos um protagonista, ele tem alguma sensibilidade, ele é um atordoador de gado, né? E ele, antes do abate do gado, ele tem que dar aquela marretada para atordoar o animal. E ele tenta fazer isso da maneira mais rápida e menos indolor possível. Mas os seus outros companheiros de trabalho, eles não têm essa preocupação. E matam os animais de qualquer maneira. Então aqui, enfim, até não tratei muito sobre a questão, as inquietações das personagens, mas só para a gente perceber essa sensibilidade, né, dessa voz narrativa da Ana Paula Maia para tratar sobre essa degradação ambiental, né? E é claro que isso vai estar diretamente relacionado com a exploração econômica, enfim, e com a busca do lucro, né? Que vai trazer essa... o rio ele é avermelhado porque ele recebe as carcaças do gado, né? Então vão sendo jogados os restos dos animais ali, a ponto de o rio ficar até com a cor vermelha sangrenta, né? Aqui um outro exemplo, a Aline Vale, que é também uma escritora interessante, mais jovem, enfim, fora do Brasil eu acredito que ela não tenha... Acho que ela não foi traduzida ainda, mas vale a pena também dar uma olhada. Esse é um romance bem interessante dela, também As Águas Vivas Não Sabem de Si. E aqui eu destaquei também uma parte desse romance. Claro que também tem uma série de inquietações da personagem feminina, enfim, que também ela está numa espécie de base submarina, sei lá quantos mil pés de mar abaixo, digamos, né? Também tem as inquietações dela em torno dos relacionamentos, da relação com a mãe, etc. Mas aqui eu trouxe uma passagem que vai falar mais sobre, como é que eu posso dizer, nosso estágio, nosso momento de relação com a natureza, né? Foi assim que o espectro, tem uma espécie de espectro que a personagem sente rondando essa base submarina, né? Foi assim que o espectro captou uma presença no interior daquelas ruínas. Moveu-se com cautela para mais perto, onde sentiu tentáculos e um corpo mole, muito parado, mas ainda vivo. Se tivesse qualquer lapso de consciência, talvez o espectro tivesse entristecido com o que testemunhou quando se deparou com um dos azules, sozinho, vagando pela cidade fantasma. Os azules é uma espécie de água marinha, né? Uma espécie de água viva, né? Não tinha, no entanto, a capacidade de saber o que era tristeza ou mesmo de empatizar com a angústia expressa pelos movimentos do azul. O espectro percebeu que seu corpo conseguia vibrar de forma parecida e imitou aquele som algumas vezes antes de encontrar o próprio fim. Aqui, enfim, esse espectro, ele não é nomeado, né, mas me parece, quando eu li o romance, me parece que esse espectro era uma espécie de, não exatamente materialização, mas de representação, né, da própria ganância humana, da inaptidão humana para entender a natureza, que acaba rondando aquela estação submarina, né? E é o que essa personagem sente. A protagonista, ela tem uma relação de proximidade, de
familiaridade com a natureza, ela se sente rondada por esse espectro carregado, sombrio, que me parece muito essa inabilidade humana, né, em entender e respeitar todas as espécies, né. Pode passar, Cintia. Então, pessoal, me encaminho para o final e depois deixo aberta, enfim, para as questões se vierem, né, de uma maneira bastante sucinta, até porque não é exatamente um artigo, e eu quero que a fala seja fluida e que haja um diálogo, uma participação, né, que haja uma interação entre nós, né. De uma maneira geral, o que a gente poderia pensar que converge nessa literatura de autoria feminina, o que elas tratam, o que elas têm em comum, né. Longe de ser uma forma de escapismo, né, a partir de novos ângulos e de angústias reatualizadas, as muitas faces do insólito, reconfiguradas pelas escritoras latino-americanas, parecem nos lembrar que as lutas feministas, antirracistas, anticapitalistas e ambientalistas são indivisíveis, né? Então, era isso que eu gostaria depois, se a gente pudesse conversar a respeito, se possível. Muito obrigada. Né? Não fica com a cabeça na frente, então, enfim. Lucas? Você comentou que essas escritoras, elas não gostam de se associar ao gênero latino-americano. Você acredita que elas também rejeitam a categoria de fantástico, que é muito acostumada ao latino-americano? Eu acho que sim. Exatamente porque não que seja uma depreciação propriamente ao gênero, né? Se é que a gente pode pensar no fantástico exatamente como gênero, acredito. Até nesse momento eu não quero entrar na discussão dos gêneros, porque quem estuda história tem toda, né? Tipo, é gênero, não é gênero, é um estilo, uma tendência, enfim, né? Eu acho que sim, não pelo gênero em si, mas pelo como as pessoas leem, associam esse gênero às culturas latino-americanas. Então já acham que associam o fantástico a essa coisa meio infantil, ingênua, enfim, são povos que não são civilizados, que não são complexos e acabam apelando para esse fantástico. Então, acredito que sim. Até porque quando esses elementos fantásticos aparecem, né, eu não acho que eles vão aparecer em pontos. Eu não acho que os romances delas, né, têm uma predominância desse fantástico, desse insólito, né? São pontos que vão aparecendo. De uma maneira geral, o que eu acho que esses romances delas têm em comum é uma espécie de hipérbole, né? Tem um exagero, não exatamente o fantástico. Eu acho que muitas vezes o insólito, no caso incorporado por elas, vai mais por essa hipérbole. Então a hipérbole no sentido da exploração dos recursos naturais, ou tratar sobre essa exploração das outras espécies. Então acho que isso aparece, mas não no fantástico de uma maneira geral. Acho que só em alguns aspectos. De uma maneira geral, acho que elas rejeitam, sim. Tem uma eu não li nenhuma delas, né? Mas eu vi em alguns trechos que tu colocou que tem bastante pelo menos referência da história. Aquele do Riachuelo que tu falou, aconteceu uma batalha na Argentina, que é a Batalha de Riachuelo no Paraguai, Guerra do Paraguai, né? E aquele da Gosma Rosa lembrou bastante da perícia que tem em Montevidéu do pólen dos flátanos, né? Montevidéu tem muito flátano, então tem aquela alergia e tal. Elas trazem muito regionalismo nesses textos delas? Eu acho que sim. Talvez para nós leitores brasileiros não seja uma coisa que a gente identifique tão diretamente, né? Mas acredito que sim. Até, por exemplo, as informações que tu trouxeste, eu nem fui atrás, né? Então, me detive mais na questão das pautas, digamos, que são abordadas, né? Mas acho que sim, acho que é um bom ponto que tu observaste, né? Talvez para nós leitores brasileiros acabe passando batido. Então, acho que conhecer um pouco da história desses países é muito interessante para a gente fazer uma leitura muito mais complexa, né? E até para conseguir fazer aproximações com a nossa realidade, com a nossa história, né? E nós brasileiros, a gente está muito acostumado, se fala em América Latina, é que fala espanhol. Não, nós somos latino-americanos, né? Eu acho que parece uma espécie
dizer de uma maneira, um clichê talvez, né? Uma espécie de arrogância que o brasileiro não se vê inserido nessa região, né? Sendo que nós temos tantas similaridades não só culturais, mas históricas, sociais e econômicas. Né? Então, enfim, acho que sim, acho que com certeza vai ter um certo regionalismo, ainda que nem eu tenha percebido. Obrigado. Renata, acho que o Daniel ia perguntar. Ok, pode perguntar. Nas leituras da senhora, principalmente sobre a literatura fantástica, a senhora identifica o fantástico como um artifício utilizado por essas autoras para poder lidar com esses temas, no sentido de que ela poderia lidar com eles sem trabalhar dentro do fantástico? Ou os temas já são tão insólitos por si só que o fantástico acaba sendo um dos únicos recursos para poder lidar com temas insólitos por si, de violência, de feminicídio e tudo mais? De uma maneira geral, me parece que o insólito é propício para tratar certas questões sem cair no lugar comum, aquela literatura muito realista, sei lá, naquele sentido estrito do termo, né? Estava pensando no realismo, uma coisa meio Rubem Fonseca, uma coisa do tipo. Eu acho que talvez os usos do insólito facilitem a discussão dessas questões sem cair num lugar comum. Acho que é mais nesse sentido. Mas me parece muito mais um recurso, na verdade, do que propriamente a única alternativa. Acho que um recurso, uma possibilidade, acho que sim. Eu ia perguntar. Primeiro, eu gostei muito. Obrigada, Ana, por esse panorama. E eu queria te perguntar como é que esse insólito ele está mais na construção discursiva, no sentido de como as narradoras representam esse mundo. Então está mais no estilo, né? Pelas imagens que são usadas para construir esse mundo representado, ou se a história propriamente dita traz elementos, né, insólitos, eventos insólitos. Alguns exemplos já indicam essa resposta, né, que você trouxe, né? Às vezes parece na alegoria, né? Também. Acredito que há diferenças entre as autoras, claro, mas você percebe algumas dominantes, assim, algumas tendências, para entender um pouco essas matizes, vamos dizer assim, do insólito em cada um? Eu acho que tem nos acontecimentos, né, mas principalmente no estilo. Eu acho que mais no estilo, mais nas imagens, né? Então, por exemplo, nesses da Ana Paula Maia, a princípio a gente está lendo, no caso dela eu acho até que não. No caso da Ana Paula Maia, que é brasileira, né? Mas acho que nas demais acho que sim. No caso da Ana Paula Maia, parece que a gente está lendo um romance extremamente realista e daqui a pouco acontece uma coisa, sei lá, os animais, por exemplo, nesse, o de Gados e Homens, né? Parece que os próprios animais, eles protestam diante da exploração que eles sofrem e eles se jogam todos de um penhasco, de um despenhadeiro. E aí, finalmente, os homens que trabalham no abatedor entendem que os predadores são eles, né? No caso dela, eu acho que está mais nos acontecimentos, mas eu acho que em todas as demais está bem mais no estilo, eu acredito. Né? E principalmente nessas imagens, em alguns símbolos que aparecem. Então, ali, por exemplo, o rio que... bom, ali até no caso da Ana Paula Maia, né, o rio está deixando as rosas mais vermelhas porque ele é ensanguentado. No caso da Fernanda Trias, o rio que parece é vermelho, tem um cheiro de podre, enfim, né, que tem essa relação muito direta com o sangue, né. No caso também da Mariana Henriques, ali aquele córrego, o Riachuelo, né, que também, enfim, recebeu os restos dos abatedouros, né, e que também tem essa cor vermelha, enfim, que lembra romance e coisas assim. Então, acho que predomina mais no estilo, sim. Desses que a senhora falou, qual tu acha que te impactou mais? O que me impactou mais eu nem coloquei, na verdade. Eu acho que o Daniel e a Cíntia sabem qual é. Qual é a Cíntia? Também Temporada de Furacões, eu acho que o que me impactou mais foi o Come Terra. Sim.
Come Terra. E depois eu li o Miséria, é da Dolores Redes, né? Enfim, é um romance, eu pensei, vai ter alguns ex-alunos lá, nem vou falar no Come Terra, porque eu já incomodei eles o suficiente com isso. E também no Come Terra também tem essa questão do ambiental, mas acho que é bem mais sutil, também por isso que eu acabei não utilizando. Então, também é um romance muito interessante, que é a Dolores Heredes, até depois de uma entrevista, eu nem sabia, na verdade, ela é filha de um feminicídio, né? A mãe dela foi assassinada pelo pai. E a protagonista do romance, essa menina, ela nem aparece no primeiro romance o nome dela, mas ela é chamada de Come Terra, porque a mãe dela é assassinada pelo pai, ela começa a comer terra porque ela sente saudade da mãe. E à medida em que ela vai comendo terra, ela vai tendo visões sobre crimes que acontecem naquela região. Aí as pessoas começam a deixar garrafinhas, né, para ela comer essa terra, para tentar resolver os casos, né. E é claro que tem uma relação muito evidente com os desaparecidos políticos na Argentina, né. Então até não quis trazer, porque não tem tanta essa relação com o ambiente, mas eu acho que mais impactou foi esse, né, ainda que eu não tenha explorado ele aqui. Os autores do boom parece que eles estão muito fechados, eles foram muito traduzidos de outros autores ao redor na mesma época que tiveram sido traduzidos. Tem muitos países latino-americanos que ainda não tem uma literatura traduzida para o Brasil. Acho que o Paraguai tem um livro traduzido para o português. Você acha que hoje em dia as editoras brasileiras estão procurando mais textos latino-americanos? Essas autoras, por exemplo, estão todas traduzidas para o boom? Sim. Eu acho que sim, a editora Moinhos é uma editora que tem um trabalho importante nesse sentido, a Piabiru também, né? Mas tem uma parte que eu não acho tão feliz, que é não exatamente em relação às editoras brasileiras, né? Mas pelo menos no mundo hispano-americano, quem publica muitas dessas escritoras e acaba projetando para o resto do mundo são editoras espanholas, né? Então parece que passa por esse filtro espanhol para depois ser traduzido aqui para nós, para depois a gente conhecer. Então, eu acho que da parte desses grandes conglomerados editoriais espanhóis tem um certo oportunismo, digamos. Mas eu acho que, se a gente for considerar que a editora Moinhos e a Piabiru são editoras pequenas, né? Enfim, eu acho que perceberam que é um nicho, né? Que tem um apelo, que tem... Acho que nisso tem muito a importância. Acho que essas escritoras elas foram muito premiadas. Então, acho que essas pequenas editoras perceberam como, se elas foram muito premiadas, devem ser boas e não foram traduzidas, então é algo que vale a pena explorar. Mas eu acho que sim, mas vejo muito mais mulheres sendo traduzidas, na verdade, do que os escritores hispano-americanos, né? Então, talvez também as editoras elas tenham percebido que, acredito que numericamente, não sei se numericamente, mas, bom, eu sou suspeita de falar porque eu convivo mais com alunas, né? Então, me parece que o público leitor numericamente é mais feminino, não sei se é isso que as editoras... Parece, não sei. Não fiz nenhum estudo, nem nada do tipo, né? Mas, enfim, tentando responder, eu acho que perceberam que é não só algo interessante, mas é algo que pode ser minimamente lucrativo. Né? Pelo menos para compensar que a gente sabe o que as editoras passam no Brasil, né? Pessoal, infelizmente a gente tem outras programações, né? Eu acredito que a professora Renata vai seguir aqui com a gente, né? A gente pode continuar nosso papo. Muito obrigada, professora.